Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade que é a abertura da temporada 2021 da Sprint Race no Velocitar. Confira então a primeira corrida. Carro número 83 para Gabriel Casagrande, o carro número 4 do Léo Torres, eles formam a primeira fila do grid. Na segunda fila nós temos o Marcelo Henriques do carro número 1 e o Eudes Campos do carro número 33. O Eudes Campos não é número 33, é número 11, né? A minha anotação aqui acabou saindo errada. Na quinta posição nós vamos ter pole position da categoria Pro Am, o Lourenço Beirão. Na sexta posição o Gerson Campos. A sétima posição no grid é do Adalberto Batista, fez um bom treino o Adalberto Batista. E o oitavo colocado é o Luciano Zangirolami. Nona posição pro Pedro Costa. Na verdade é o Pedro quem vem para a pista agora e não o Antônio Junqueira, né? Pedro Costa é o nono colocado e o décimo é o Rafael Dias, um dos estreantes da etapa. O 11º é o Pedro Aiza, o 12º é o Beto Cavaleiro, parceiro de Thiago Camilo, o 13º é o Francesco Franciosi, de volta ao grid da GT Sprint Race, o 14º colocado é o Eduardo Trindade. Em 15º nós vamos encontrar o Bruno Campos, esse sim com o número 33, o Pedro Bezerra é o 16º, o 17º é Walter Lester, o 18º é Caê Coelho, o 19º é o Luiz Debes e o 20º Curten Serrato, nesta pista do Velocitar. Com certeza, é uma curva muito legal de se fazer, por causa da sensação que provoca no piloto, quando você acaba descolando do banco do carro, né? Então é muito legal. Eu acho que vale a gente ficar de olho no pole position da EM, o Bruno Campos, que vem num final de semana muito rápido. Eu acho que vai vir para cima e vai dar um pega legal, vamos ficar de olho nele. Tem bastante gente. Nós vamos abrindo a temporada, veja só, já no início de maio, bastante gente com muita sede de acelerar. A GT Sprint Race fechou sua temporada em dezembro no Autódromo de Interlagos. E só agora, toda a adequação que teve de ser feita na programação, nos calendários, só agora é que nós temos a condição de dar início à temporada. Aí você vê o carro do Lourenço Beirão fora do grid, né? Fora de sua posição. Ele que tinha a pole position da categoria Pro Am, tinha a quinta posição geral no grid. Você viu que ele veio lá pela curva 2, enquanto os pilotos já vêm aqui ao fim da reta oposta para ganhar o trecho do saca-rolha, a sequência sinuosa que traz para a curva da paciência e para a curva da vitória. O carro número 35 do Pedro Aiza, o carro número 13 é o do Rafael Dias, também fazendo sua estreia na GT Sprint Race. Gabriel Casagrande e Léo Torres já vão assumindo ali a formação de duas filas indianas paralelas. O Marcelo Torrão vai tirar o time de campo, vai deixar a pista inteirinha à mercê dos pilotos para que tenhamos o início da 10ª temporada da GT Sprint Race. Ali o carro número 25 do Dudu Trindade. Os pilotos mais jovens desse grid, a luz vermelha está acesa, quando apagar vai estar valendo. Vamos para a 10ª temporada da GT Sprint Race. Verde, 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 espalhou o pelotão e o Gabriel Casagrande já foi lá pela linha esquerda da pista para tratar de se manter na liderança. O Eudes Campos atacando por fora, pode se dar muitíssimo bem o Eudes. Olha a largada do Eudes Campos, ali linha de 3, já tem toque, vai para fora o Eudes, faltou espaço para todo mundo, vem pela grama. Gerson Campos vai costurando pelo meio e aí já tem toque. Pedro Bezerra já vai ficando por ali. Também o Beto Cavaleiro envolvido naquela confusão. 4 carros fora da pista na primeira curva. E o Gabriel Casagrande perdendo a primeira posição para o Marcelo Henriques. Largou em terceiro, o Marcelo Henriques já vem na liderança com o Casagrande em segundo, com o Gerson Campos na terceira posição. Cai para quarto o Léo Torres. O quinto é o Adalberto Batista. A sexta posição é do Pedro Costa. Bom início de corrida do Pedro Costa, que é da categoria EM. Pedro Aiza, ou melhor, da Pro Am, desculpa. Pedro Aiza que deve ter sofrido um toque e a carenagem deve estar encostando no pneu. Isso é perigoso, talvez ele tenha que parar. Pode inclusive ser instruído a tomar o caminho dos boxes pela direção de prova. O carro número 1 para Marcelo Henriques. Gabriel Casagrande é o segundo colocado, traz junto dele o Gerson Campos. Você vê aparentemente uma fumaça ali do grid, exatamente o que o Serrato falou. A carenagem do Pedro Aiza que vai exercendo aquele efeito de lâmina sobre o pneu do carro número 35. Aí é perigoso. Abre um pouquinho de vantagem o Marcelo Henriques. O Casagrande recebe toda a pressão do Gerson Campos e chega para a festa também o Léo Torres. Aí você vê o Beto Cavaleiro.
voltando com o carro bastante desfigurado. O Beto Cavaleiro. Primeira volta que vai sendo completada. É a primeira corrida da temporada de 2021. É a 10ª temporada da GT Sprint Race. Já aponta lá o Marcelo Henriques para o complemento da primeira volta. O piloto mineiro da cidade de Juiz de Fora. Gabriel Casagrande é o segundo. Gerson Campos é o terceiro. O Léo Torres é o quarto e vem para cima do Gerson. Olha ali, lado a lado. Pela linha intermediária o Gerson, por fora o Léo Torres para tentar a ultrapassagem. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Sensacional a manobra do Léo Torres para ser terceiro colocado. Armou o bote direitinho por fora em cima do campeão, Serrato. Linda a manobra do Léo Torres, total controle numa curva que é de média e alta velocidade. Não é para qualquer um fazer aquela manobra ali. Essa eu aplaudi de pé, sensacional, Léo Torres para assumir a terceira posição. Ali você, opa, não era por aí não era por aí não, Francesco Franciose. Foi para a grama, trouxe de volta. Volta ali lado a lado com o Luciano Zangirolami, que já faz a ultrapassagem também. Aí você vê o Eudes Campos à frente do Pedro Costa. Eudes Campos tomando a 6ª posição geral do Pedro Costa. Pedro tem o carro dourado, número 161, foi o carro que venceu a última etapa, a última corrida de 2020 pelas mãos do Antônio Junqueira, que vai estar a bordo na segunda prova da etapa. E o Eudes Campos, também piloto mineiro, carro número 11. O Eudes Campos agora integrando a categoria Pro, né? Olha só, a largada de novo, ali faltou espaço para todo mundo. Enquanto vimos com a imagem dos líderes aqui no pelotão intermediário, a coisa já ficava um pouco mais complicada. O Beto Cavaleiro, o Pedro Bezerra, o Walter Lester e o Giovanni Girotto. O carro 17 do Lester, o carro 72 do Girotto, os pilotos envolvidos nessa confusão. E vem o Gerson para retomar a terceira posição. Ah não, aí é o replay ainda, né? De novo seria bacana, hein? Mas ali a gente apenas reviu a belíssima manobra do Léo Torres para tomar a terceira posição do Gerson Campos. Ficou um pedaço do carro do Giovanni Girotto ali na saída da curva 1. Um pedaço de carenagem por ali, uma situação delicada. Enquanto o Casagrande já abre temporada de caça, a liderança do Marcelo Henriques. Na última volta, ele foi 4 décimos de segundo mais rápido que o Marcelo Henriques e trouxe junto a reboque o Léo Torres do carro número 4. Disputa franca e aberta pela liderança. Primeiro colocado da categoria Pro-Am é o Adalberto Batista, que tem o 5º lugar geral na corrida. Na frente dele vem também o Gerson Campos. Está lá o Adalberto, carro número 793. O líder da categoria Pro-Am. Ganhou corrida na geral no ano passado, hein, Zé? Sim, o Alberto, como sempre, muito rápido, né? O Alberto é um piloto de uma família já de pilotos rápidos e ele não é diferente. Uma pena aquele acidente na curva 1 ali, principalmente para o Giovanni Girotto, que é um piloto que está vindo do kart, é a primeira participação dele no automobilismo, né, com carro, e estava num trabalho muito legal, muito empolgado com isso, fez uma preparação de pré-temporada muito grande e fazer a primeira curva desse jeito não é muito legal, apesar de que ele conseguiu voltar para a pista e vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Marcelo Henriques, Gabriel Casagrande, Léo Torres e Gerson Campos, os 4 absolutamente juntos, apontando na reta para o complemento de mais uma volta. Adalberto Batista em 5º lugar, líder da categoria Pro-Am, vem um pouquinho mais atrás. O 6º colocado é o Eudes Campos. O Eudes Campos também da categoria Pro. Em 7º vem o Pedro Costa, que é da Pro-Am. O 8º colocado é o Luciano Zangirolami, piloto da categoria Pro. Em 9º vem o Francesco Franciose, da Pro-Am. Em 10º, também pela Pro-Am, o Rafael Dias. 11ª posição para o Dudu Trindade, que é da categoria Pro. E em 12º vai aparecendo o líder da categoria AM, que é o Bruno Campos. Bruno Campos trazendo junto dele o Caê Coelho. Eles vêm separados por meio segundo. E olha o Casagrande na aproximação para a curva 5, tentando a liderança geral. Ele tem a volta mais rápida da corrida mais uma vez. 1 minuto, 38 segundos e 6 décimos. Partiu determinado para cima do Marcelo Henriques. Gabriel Casagrande, paranaense da cidade de Pato Branco. Olha só como traseirou o carro do Henriques. Com isso, ele enforcou a entrada da curva para bloquear o mergulho certo do Gabriel Casagrande. Funcionou. Mesmo perdendo um pouquinho ali a traseira do carro, ele trouxe de volta. Race, o mesmo layout do carro que ele pilota na Stock Car Brasil. Léo Torres também recebendo uma pressão do Gerson Campos. São os 4 primeiros colocados. Essa é a cara da 10ª temporada da GT Sprint Race. Começou bonita demais essa 10ª temporada. Alberto Batista liderando na Pro-Am. O Bruno Campos liderando na AM. Com o Caê Coelho em segundo, com o Luiz Debes em terceiro.
E o Giovanni Girotto na quarta posição. Walter Lester é o quinto. O Pedro Bezerra e o Beto Cavaleiro já trouxeram os carros, né, para os boxes. Mais uma volta completada. O Casagrande está impaciente ali atrás do Marcelo Henriques. Agora vai armar o bote por fora. O Henriques toma a linha intermediária. Vai pilotando com um olho na pista e o outro no espelho retrovisor. Pode ter aberto o corredor que o Casagrande esperava. Os dois vão lado a lado para a curva 2. Casagrande por dentro, Henriques por fora. O Henriques pode se dar bem. Se ele se mantiver por ali, pode defender na caipirinha. Mas a liderança já é do Gabriel Casagrande. Recupera a primeira posição. Gabriel Casagrande, ele vinha ali determinado. Se não dava de um lado, ele iria pelo outro. Ele só abriu para tomar a curva 5. Não tinha tanta proximidade o Marcelo Henriques para dar o troco no Casagrande. Com isso, Gabriel Casagrande vai assumindo de vez a liderança da GT Sprint Race. Vamos prestar atenção, Luque, no Francesco Franciozzi, que ele vem pela 9ª posição, mas está virando muito rápido. Ele estava virando na casa de 38, que é a mesma volta dos líderes. Gabriel Casagrande, primeiro colocado. Marcelo Henriques, o segundo. Léo Torres, o terceiro. Gerson Campos, o quarto. O Eudes Campos, sexto colocado, vai se aproximando do Adalberto Batista. Aí você vê exatamente o carro do Bruno Campos, que é o líder da categoria AM. E atrás dele, o Caê Coelho. Número 25 do Dudu Trindade. Ali vem o Bruno Campos e também o Caê Coelho. Caê Coelho competindo em dupla com o Adriano Ramos. Aí o Bruno, líder da categoria AM. Ele que retomou no ano passado o seu contato com o automobilismo aqui na GT Sprint Race. Administrando essa vantagem sobre o Caê Coelho, que na volta anterior era de 6 décimos de segundo. Tá aí o Caê, número 31. O Bruno Campos, que tem a 12ª posição geral, é o líder da categoria AM. Vem para o complemento também da volta número 6. Casagrande já passou com 8 décimos de segundo de vantagem sobre o Marcelo Henriques, que tem meio segundo à frente do Léo Torres, que tem 3 décimos de dianteira sobre o Gerson Campos. É essa briga que você vê na subida da Caipirinha, na pista do Velocitar. Voltas completadas na tela do Acelerados para você a classificação parcial da prova. Gabriel Casagrande, Marcelo Henriques, Léo Torres e Gerson Campos, todos eles da categoria Pro. O quinto é o Adalberto Batista da Pro-Am. Em sexto e sétimo, o Eudes Campos e Luciano Zangirolami, os dois da Pro. E em oitavo lugar, o Pedro Costa, que é o segundo da categoria AM. Nona posição para o Francesco Franciozzi. Em décimo, Rafael Dias, depois o Dudu Trindade, o Bruno Campos liderando a categoria AM, o Caê Coelho, o Luiz Debes, o Lourenço Beirão e o Pedro Aiza. Os 16 primeiros colocados. Giovanni Girotto e Walter Lester também seguem na prova. E o Adalberto Batista recebendo toda a pressão do Luciano Zangirolami. Adalberto Batista do carro número 793. Olha o Zangirolami como vai tentando de um lado para outro. Quer a todo custo essa quinta posição geral, quem sabe para se aproximar da briga pelo pódio na categoria Pro. Para isso ele tem de despachar o Adalberto Batista, que vai vender barato da categoria. Olha só, vai bloquear da categoria. Olha só, vai bloqueando ali de todas as formas as tentativas de ultrapassagem do Luciano Zangirolami. O Giovanni Girotto está na pista, mas tem uma volta de desvantagem. Nesse momento ele vai tendo de lidar também com a presença dos líderes da prova. Ele que, como observou o Eduardo Serrato, é um piloto que vem do kart. Ali o Casagrande está atrás de quem? Exatamente do Walter Lester. O Walter abriu lá na tomada da 5. Passa por ele também o Marcelo Henriques, passa por ele também o Léo Torres. Quem perdeu o contato foi o Gerson Campos, hein? O Gerson já vem a 2 segundos praticamente, 1.9 do carro do Léo Torres. E agora um pouquinho mais distante ainda. E a direção de prova comunica, Serrato, que a largada está sob investigação dos comissários desportivos, hein? Provavelmente deve ser sobre aquele acidente na curva 1. Esses pilotos que estão tomando volta agora são os envolvidos, né, no acidente. E como eu falava, por exemplo, do Giovanni, né, que é a estreia, então ele está tendo que lidar com todas essas situações. Então tem que lidar com as dificuldades porque o carro desalinha, o carro perde pressão aerodinâmica e ainda mais os líderes agora passando, então tudo isso junto deve estar sendo uma enxurrada. Aprendizado intenso. Com certeza. O Casagrande tinha completado a volta número 7 já com 1 segundo e 2 décimos de vantagem sobre o Marcelo Henriques. Vem de fato num ritmo mais forte, ele mantém a diferença de 1.2, 1.38.3 para o Casagrande,
Não, 1:39.3 contra 1:39.4 para o Marcelo Henriques. E ali o Eudes Campos partindo para cima do Gerson Campos. Eles não são parentes. O Gerson vem para dar o troco. O Eudes passou, abriu, esparramou na saída da 1. Com isso o Gerson vem de volta. É quarto colocado, perde algumas posições o Adalberto Batista. Casagrande é o primeiro, Henriques é o segundo, Torres é o terceiro, Gerson Campos e o Eudes Campos. Esses dois aí vem na quarta e na quinta posição. Pela frente eles têm o carro número 17 do Walter Lester, que é piloto da categoria AM. O Eudes vem para dar o troco na curva 5, colocou por dentro, ultrapassou o Eudes Campos, é quarto colocado. E a distância dele para o terceiro, para ele pensar em pódio, 2.7. Vai ter de acelerar bastante para descontar esses 2.7. Olha só, o Léo Torres passou pelo Henriques, mas acabou perdendo a saída de curva. O Marcelo Henriques dá o troco. Enquanto eles vão perdendo tempo, com esse um atacando e outro defendendo, pode se aproximar o Eudes Campos para brigar também pela terceira posição. O Casagrande não tem nada a ver com a confusão, já vai sumindo lá na frente. Vem pela 9ª volta de corrida e a direção de prova tem a largada sob investigação. Vamos tentar entender por quê. Esse é o momento em que apagou a vermelha, o momento em que começou a 10ª temporada da GT Sprint Race. Casagrande, Léo Torres, o Eudes Campos. Por outra imagem para você nas lentes da Master KTV. Estou de olho ali no carro do Beto Cavaleiro. Lá na curva 1, acabaria se envolvendo também naquele acidente. Bandeira azul. O Walter Lester acabou não respeitando a bandeira azul. Ele vinha de fato à frente dos líderes nas voltas anteriores. E olha aí, o tiroteio entre o Léo Torres e o Marcelo Henriques. Colocou por dentro o Léo Torres. Eles vão de mãos dadas lá pela curva 2. Léo Torres para assumir a segunda posição. É pegada, tem ritmo, tem arrojo essa primeira corrida da temporada da GT Sprint Race. Léo Torres, número 4, para ser o segundo colocado. O parceiro dele, o Júlio Campos. Olho nele na segunda corrida, hein? Vem lá do fim da fila, acabou não fazendo a tomada de tempos classificatória. O Júlio Campos vai largar da última posição. Léo Torres, número 4, tem a vice-liderança da corrida. Marcelo Henriques caindo para terceiro, ele que é parceiro do Alex Seid. Gabriel Casagrande também. Opa, olha o Giroto, não era por aí não, Giroto. Tá fazendo sinal para alguém ali. O Gabriel Casagrande, eu dizia, também correndo em dupla com o Eduardo Pavelski. Essa é a volta em que as coisas vêm acontecendo. Agora foi o Rafael Dias. Acabou girando ali sobre o próprio eixo, mas teve batida, hein? Olha só. Aparentemente uma batida porque o pneu traseiro direito dele já era. Vamos ver. Mas já vinha sem o pneu lá da curva da mata, ô Serrato. Dá pra ver que a carenagem do carro dele já tinha sido afetada e isso provavelmente, como a gente já falou, né, vai pegando no pneu e furou o pneu dele, por isso essa rodada. No contorno do grampo, lá depois da curva da mata, acabou rodando fora de combate o Rafael Dias do carro número 13. E o Casagrande já abrindo 6 segundos de vantagem. Passou e despachou o pelotão Gabriel Casagrande. O Gabriel teve a vantagem da briga, né, entre o Marcelo Henriques e o Léo Torres, que conseguiu abrir toda essa vantagem. Mas dá para ver que o Léo passou o Marcelo Henriques e já está abrindo também. Então eu acredito que ele não vai ter tanta tranquilidade não. O Léo deve chegar na pista. Safety car na pista. Eu observava, não via indicação de safety car. Tá lá parado o carro do Giovanni Giroto. Você vê aqui na base da imagem também a bandeira amarela sendo agitada. Olha só o que pode ter acontecido. Na imagem recuperada, o toque lateral para a frenagem do grampo. Acabou rodando. Um dos pneus de apoio também naquele ponto da pista. E o safety car está na pista. Agora sim, está ali a plaquinha do safety car no posto de sinalização junto da bandeira amarela. E a gente acabava de observar o Casagrande com 6 segundos de vantagem. Agora não tem vantagem nenhuma, o Serrato. O Léo Torres deve estar agradecendo dentro do capacete uma hora dessa, né? Porque era tudo que ele queria. Agora ele está atrás do Gabriel, então ele não precisa recuperar o tempo que ele perdeu atrás do Marcelo Henriques. Marcelo Henriques, terceiro colocado. Vamos ver se existe algum retardatário ali na fila. Tá aqui o Casagrande, que é o primeiro, o Léo Torres, que é o segundo, o Marcelo Henriques, que é o terceiro. E a imagem veio com o Gabriel Casagrande, que é líder da prova. Que corrida vai fazendo o Gabriel Casagrande. O carro que vai ser pilotado na segunda parte da prova pelo Eduardo... Na segunda parte, não, na segunda prova da etapa pelo Eduardo Pavelski. Uma curiosidade, né? O Casagrande e o Léo Torres, nesse momento, são primeiro e segundo colocados. Parceiro do Casagrande é o Eduardo Pavelski, que vai largar em 19º para a segunda corrida.
Parceiro do Léo Torres é o Júlio Campos, vai largar em 20º na segunda corrida. Os dois viveram seus dramas na tomada de tempos classificatória. Na GT Sprint Race nós temos um treino classificatório para definição do grid de cada corrida. Essa formação de grid não é atrelada ao resultado final de uma corrida, para que se invertam posições ou enfim. Olha só, Marcelo Torrão já foi instruído a tirar o time de campo. Verde, 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 recomeça a disputa da GT Sprint Race, o Léo Torres partindo para cima. Confesso para você que eu não esperava a relargada agora, Serrato, até pelo procedimento de pista que vinha sendo executado, mas com tudo restabelecido, os 3 primeiros colocados conseguiram abrir vantagem, ficou um pouquinho o Eudes Campos na 4ª posição. Poderia ser a chance do Eudes de brigar por um lugar do pódio da categoria Pro. Na Pro-Am nós temos nesse momento a liderança do Pedro Costa, a 2ª posição do Francesco Franciose, o 3º é o Adalberto Batista, o 4º é o Lourenço Beirão, o 5º é o Pedro Aiza. Na categoria AM, a liderança ainda de Bruno Campos com o Caê Coelho em 2º, com o Luiz Debres em 3º, o Walter Lester em 4º e o Giovanni Girotto na 5ª posição. Será que voltou para a pista o Girotto? Ou teve só o carro removido ali da área de risco? O carro número 3 do português Lourenço Beirão, carro roxo e preto. O Tomão chega para lá, foi o Caê Coelho, né? O Tomão chega para lá do líder da categoria AM, que é o Bruno Campos, essa de Campos. Não há nenhuma relação de parentesco entre nenhum dos 3. Outra relação interessante que você falou, dos 2 primeiros, né, com seus parceiros, ou seja, os 4 são paranaenses. São os pilotos do pé vermelho, é isso? É. Eu também sou paranaense, eu posso falar, viu, Serrato? E eu também, né? Você também? Também, então pronto. Tá tudo aqui. Paranauê, Paranauê, Paraná. E você viu o carro número 37 do Luiz Debres. Aliás, a GT Sprint Race é uma categoria de origem paranaense, foi criada por um paranaense, pelo Thiago Marques, tem sua sede no Paraná, em Pinhais, do ladinho do Autódromo Internacional de Curitiba. Olha lá o Gerson Campos recebendo uma pressão quase infernal do Zangirolami, que veio por fora sempre aplaudo. Luciano Zangirolami para ser 5º colocado, mas não era por aí não, Luciano. Foi lá para fora, com isso perdeu posição também para o Pedro Costa, perdeu posição também para o Francesco Franciose. E olha lá, Pedro Costa e Francesco Franciose vem disputando palmo a palmo a liderança da categoria Pro-Am. Nessa ziquezira toda dessa 13ª volta, Pedro Costa conseguiu abrir vantagem, mas eles iam juntos pela reta. E agora é o Pedro Costa do carro número 161 quem vai partindo para cima do Gerson Campos. É a briga que vale nesse momento o 6º lugar geral. Pedro Costa tem a liderança da categoria Pro-Am. Aí o Eudes Campos conseguiu despachar o Gerson. É a penúltima volta de corrida, vamos fechando a primeira corrida da temporada 2021 da GT Sprint Race aqui no Velocitar. Você acompanhando ao vivo no Acelerados. Reta oposta para eles, olha o Franciose, quer abrir espaço, quer buscar de novo o Pedro Costa, sentiu a condição de brigar por essa vitória na categoria Pro-Am. Só que o Adalberto Batista vem para cima dele, retardou a frenagem ao fim da oposta para recuperar a 2ª posição, agora tem de defender. A 2ª perna é para a direita, um leve toque entre os 2 carros, o Adalberto se mantém na pista. Tá bonita demais a primeira corrida da 10ª temporada da GT Sprint Race. 2º e 3º colocados da categoria Pro-Am na tela para você. Número 793 para Adalberto Batista. Número 73 para Francesco Franciose. O líder da Pro-Am é o Pedro Costa, que vem lá na 6ª posição geral. Olha como vai tentando armar o bote por fora o Franciose. Opa, já tem carenagem danificada ali. Será que aguenta mais uma volta, Adalberto? É a torcida dele. Vamos para a última volta de corrida. Essa última volta do Adalberto vai ser um drama, porque a carenagem também está pegando no pneu dele. E tem que rezar muito para esse pneu aguentar até mais uma voltinha, pelo menos. Olha o Zangirolami recuperando aí o tempo perdido. Já passou pelo Pedro Costa. Pro Pedro, problema nenhum. Eles são de categorias diferentes. Agora o Zangirolami vai para cima do Gerson Campos para brigar por esse 5º lugar na prova. Gabriel Casagrande vem acelerando pela última vez pelo traçado de 3.438 metros do Autódromo Velocitar. E olha o Zangirolami, como ele prefere a pronúncia, né? Tentou armar por fora o bote na subida para a curva 5. Agora eles vão tomando a curva da mata. O Gerson também acompanhando pelo espelho retrovisor, atento à aproximação do Zangirolami na categoria AM. Nós vamos para a vitória do Bruno Campos. Caê Coelho tem o 2º lugar por fora. O Zangirolami por fora jantou posição dos 2.
Tá lá atrás o Franciose à frente do Batista. O Zangirolami vem agora atrás do Adalberto Batista. Danificada. Enquanto o Gabriel Casagrande vai acelerando pelos últimos metros da corrida. Vem para tomar a curva da vitória nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Vem para levar para o Paraná. Primeira posição na GT Sprint Race. Já aponta na reta de chegada. Já vai vendo de longe, bandeira quadriculada, branca e preta. Gabriel Casagrande para comemorar a primeira dele na GT Sprint Race. Absoluto na primeira corrida, passa na segunda posição Léo Torres, é terceiro colocado Marcelo Henriques, quem vem para ser quarto Eudes Campos, quase chegou para brigar por posição de pódio. E na categoria Pro-Am, a vitória, mais uma dele, é do Pedro Costa, a primeira na Pro-Am, ele que foi um dos destaques da AM na temporada de 2020. Por enquanto, na AM, quem vem para a vitória? Vem o Bruno Campos, já apontando na reta também com o carro número 33. Bruno Campos para ficar com a vitória, olha só. Atrás dele vem ali o Rafael Dias com a dianteira do carro danificado. O Caê Coelho passa em segundo na categoria AM com o Luiz Debes em terceiro. E a festa maior de Gabriel Casagrande, que comemora a primeira dele na GT Sprint Race, Serrato. Tá aí o resultado para você depois de 14 voltas de corrida. A vitória do Gabriel Casagrande. Tá escrito Eduardo Pavelski, mas a foto tá certa, é do Casagrande. Vencedor na categoria Pro, o Pedro Costa vencedor na categoria Pro-Am e o Bruno Campos vencedor na categoria AM. O resultado final depois das 14 voltas, Gabriel Casagrande vencendo com 1 segundo e 9 décimos de vantagem sobre o Léo Torres, a terceira posição do Marcelo Henriques, a quarta posição de Eudes Campos, a quinta posição de Pedro Costa, vencedor da categoria Pro-Am, a sexta posição do Gerson Campos, a sétima do Francesco Franciose, que vai para o pódio em segundo na Pro-Am, o oitavo colocado, terceiro da Pro-Am, é o Adalberto Batista, nona posição para o Luciano Zangirolami e em décimo o Dudu Trindade. Muito bacana você ver dois pilotos da capacidade do Marcelo Henriques e do Léo Torres numa disputa como essa. E aí o pódio que vai sendo formado da categoria AM. Tá ali o terceiro colocado, o Luiz Debes. O segundo colocado, o Caê Coelho. Cadê o vencedor? Cadê o Bruno Campos? Tá chegando ali o Bruno Campos para tomar sua primeira posição no pódio da categoria AM. Bruno Campos em primeiro, Caê Coelho em segundo, Luiz Debes em terceiro, os três primeiros colocados da categoria AM. Um protocolo de pódio ainda seguindo um pouco do novo normal, né? Sim, cada um com as suas máscaras, o distanciamento, né? Mas se esse é o preço para a gente pagar para se ter a corrida, vamos pagar, melhor assim, né? Precaução, cuidado e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como já mencionamos, tivemos de readequar todo o planejamento da temporada para que pudéssemos, claro, primeiro de tudo, colocar a categoria para rodar sua 10ª temporada com toda a segurança possível para pilotos, para integrantes do staff, para fornecedores, o distanciamento, o uso constante do álcool em gel, o uso de máscaras, a redução no número de pessoas que integram o evento, inclusive. Mais uma vez para você a imagem do Gabriel Casagrande na curva da vitória. O controle, Luque, de exames, né? Todas as pessoas que estão dentro do autódromo 100% testadas, isso tudo gera uma segurança muito boa, né? Bem, você conferiu a primeira corrida da Sprint Race no Velocitar. Confira então a segunda prova. É ficar de olho na direção de prova. Pode pintar a punição para Thiago Camilo. Vamos ficar a menos que tenha havido uma autorização expressa. Não temos esse contato com a direção de prova na transmissão ao vivo aqui pelo Band Esportes. Do lado esquerdo da tela, Thiago Camilo. Do lado direito, Serginho Ramalho. A luz vermelha acesa, quando apagar, vai estar valendo a segunda prova. Na primeira etapa da Sprint Race, da GT Sprint Race 2021. Verde, 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 espalha o pelotão. Serginho Ramalho e Thiago Camilo dividindo a disputa pela liderança. Olha o mergulho que vem dando o Eudes Campos. Na primeira ele tentou por fora, deu errado. Agora vem por dentro para assumir a primeira posição o Eudes Campos. É líder da prova. Dá um chega para lá no Serginho Ramalho, que coloca as duas da direita na terra. E o Adriano Ramos acabou vendo o mundo ao contrário, antes mesmo de vencer a primeira curva da corrida. O Eudes Campos é o primeiro colocado, piloto de Minas Gerais, com o pernambucano Sérgio Ramalho na segunda posição. Thiago Camilo é quem vem em terceiro. Vem buscando de um lado para outro, já vai tentar o mergulho ali na frenagem da curva 5. É dele a segunda posição, cai para terceiro Sérgio Ramalho. Quarto colocado é o Francesco Franciose, é isso? Olha aí, o Eudes Campos, Thiago Camilo e Sérgio Ramalho. Os três Natan Brito em quarto.
Natan Brito quem está na quarta posição, parceiro. Não é o Natan Brito, não. É o Pedro Ferro. O Pedro Ferro na quarta posição. É o Pedro Ferro, tá certo. É o parceiro do Lourenço. Parceiro do Lourenço Meirão. E olha o Eudes Campos lado a lado com o Camilo, que ficou sem espaço, e o Eudes também saiu da pista. O Serginho Ramalho vai para a primeira posição. O Pedro Ferro é segundo colocado. Tudo acontecendo nessa primeira volta de corrida da GT Sprint Race. Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, o Eudes Campos, Gerson Campos e Thiago Camilo. Safety car vem para a pista. O que foi que aconteceu? Não era por aí não, Adriano Ramos. Fora da pista, o Adriano Ramos, o macaquinho do Velocitar, levou as mãos à cabeça ali. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, sozinho na subida para a curva da mata, acabou abusando da zebra. Quando venceu a curva 5, a rodada, a batida no guardrail, mas voltou por conta própria. E aí, seu Pedro Ferro, a questão é a seguinte: ou o senhor devolve a posição ou vai ter reunião no terceiro andar da torre. O Gerson Campos também fez ultrapassagem ali, vai ter de devolver a posição para o Eudes. O safety car está acionado, talvez nem fosse necessário, porque aparentemente voltou o Adriano Ramos para a corrida. Mas, safety car acionado, todos devem estabelecer as suas posições, manter suas posições. Quando se faz uma ultrapassagem, se devolve a posição. É um acordo de cavalheiros, isso não está escrito, mas é assim que funciona. Ultrapassou na amarela, devolveu a posição, não vai ter reunião no terceiro andar da torre. Mas se não devolver também tem punição, né, Lu? Aí tem punição. Mas isso aí com certeza o pessoal do boxe já entrou no rádio, avisou e ele já devolveu, né? Tanto que já devolveu. O pelotão todo reagrupado de novo. Vamos com 2 voltas completadas. Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, Eudes Campos, Gerson Campos e Thiago Camilo são os 5 primeiros colocados. O 6º é o Francisco Franciose. O 7º é o Adalberto Batista. O 8º é Antônio Junqueira. O 9º é Alex Seide. E o Júlio Campos já vem na 10ª posição, hein? Já é 10º colocado Júlio Campos, segura a fera de Curitiba. O 11º é Rafael Dias, o 12º é Pedro Aiza. Natan Brito é o 13º, Bruno Campos é o 14º, Pedro Bezerra é o 15º, Walter Lester é o 16º, Eduardo Pavelski é o 17º, Luiz Demes é o 18º, Giovanni Giroto é o 19º e o Adriano Ramos é o 20º colocado. Tá aí o Júlio Campos. Já ganhou 10 posiçõezinhas para esse início de conversa. E para ele foi um ótimo negócio a intervenção do safety car. O contato que ele havia perdido ali com os líderes já se restabelece. Sim, nesse momento para ele quanto mais safety car melhor, né? É legal ver os pilotos, né, buscando manter a temperatura dos pneus, porque afinal de contas fizeram só 2 voltas rápidas até agora. Então essa busca pela temperatura do pneu nesse momento é muito importante. E tudo indica que vamos para a relargada já nesta passagem. Veja aí todo o pelotão reagrupado. O último carro da fila ali é o Giovanni Giroto. Não voltou, aparentemente, o Adriano Ramos. Ou se voltou, ainda não alcançou o pelotão. Serginho Ramalho, Pedro Ferro, o Eudes Campos, mantendo ali o aquecimento dos pneus Pirelli. Safety car ainda na pista, em questão de saber se houve a determinação do diretor de provas, do Ernesto Abreu Filho, para que o Marcelo Torrão vá lá para o cantinho dele, liberando a pista para a disputa dos pilotos. Agora não tem mais a formação de 2 filas paralelas, é fila indiana única para a relargada. Marcelo Torrão segue na pista. O ponto de saída dele é adiante dali um pouquinho. Vai ganhando velocidade Serginho Ramalho, já tirou o time Marcelo Torrão. Obrigado, Torrão. Tomara que tenha sido tua última participação. Tá aí a bandeira verde, verde, verde. Recomeça a disputa. Olha o Ramalho buscando aquecimento de pneus em plena relargada. Thiago Camilo coloca as 2 da esquerda na terra, atrás de volta. Ele é todo pressão para cima do Gerson Campos. O Eudes Campos vai se estabelecendo na 3ª posição. O líder da categoria Pro é o Pedro Ferro. Tá lá em segundo na geral. Não era por aí não, Antônio Junqueira. Traz de volta para a pista, Antônio Junqueira. Junqueira, parceiro do Pedro Costa, que venceu a primeira corrida da categoria Pro-Am, enquanto o Serginho Ramalho é pé embaixo, ladeira acima pela curva da Caipirinha. É a 4ª volta de corrida da GT Sprint Race na etapa do Velocitar. Thiago Camilo tentando de um lado para outro, ali para cima do Gerson Campos. São os 2 carros azuis e brancos. O Eudes Campos também subindo a poeira, complicando um pouquinho a vida de quem vem atrás. E olha o Júlio Campos, já vai para cima do Adalberto Batista nesse momento. A posição do Júlio, 4º, 6º, 7º, já vem brigando ali pela 8ª posição, já despachou o Adalberto Batista, pega a carona com ele o Rafael Dias, que é estreante. Olha só, é abusado o Rafael Dias, hein? Veio pra cima, também passou pelo Adalberto Batista. Sérgio Ramalho,
Pedro Ferro, o Eudes Campos. Olha o Franciose tentando para cima do Camilo, que consegue a ultrapassagem para cima do Gerson Campos. E vai rodando o Thiago Camilo na saída do saca-rolha. Até tentou desviar o Francisco Franciose. Acabou levando uma traseirada do carro do Camilo, mas seguiu na prova. Se coloca inclusive à frente do Adalberto Batista. Que corrida movimentada, vai acontecendo de tudo e mais um pouco na pista do Velocitar. São as emoções da GT Sprint Race. O Thiago Camilo não conseguiu voltar não, hein? Vamos ver de novo. Olha só, veio por dentro ali o Franciose. Franciose número 73. Thiago Camilo vinha ultrapassando o Gerson Campos. Aí na segunda, o Gerson acabou tocando a traseira do Camilo. O Franciose foi lá fora, que tentou trazer de volta, ainda acabou levando um tapinha da traseira do carro do Camilo, mas seguiu na prova. É muito provável, Serrato, que o Gerson Campos vá tomar uma punição aí, um acréscimo de tempo, ou um drive-thru, ou qualquer coisa que o vale. E olha só, Thiago Camilo vai sendo punido nesse momento. Além dos episódios de pista, vai sendo punido com um drive-thru por queima de largada. Por quê? Porque ele largou fora da posição dele. Deveria ter se mantido lá ao fim da fila, já que havia sido ultrapassado por todos os demais pilotos. A vida do Camilo não está fácil nessa corrida, não. Não é o dia dele. Não é o dia dele. Ali você vê o Alex Seid, número 1, levando pressão já do Júlio Campos. O Júlio Campos já brigando pela quinta posição. Olha o começo de corrida do Júlio Campos. Tem Alex Seid, Júlio Campos, Gerson Campos, o Rafael Dias, o Francisco Franciose, o Adalberto Batista, o Antônio Junqueira, o Pedro Aiza fazendo a ultrapassagem sobre o Natan Brito. Aqui à frente o Eudes Campos, que é o terceiro colocado. Olha o Júlio, que já vem para ser quarto. Achou um espaço na descida da oposta. Agora a frenagem para o contorno do saca-rolha. Já é quarto colocado o Júlio Campos. O carro número 4 na posição número 4. E agora ele tem que derramar um pouquinho para se aproximar de Eudes Campos, que já vai lá à frente. Vamos a menos de 12 minutos da abertura da última volta. Thiago Camilo cai para a última posição e ainda tem de cumprir o drive-thru. Não vimos se ele conseguiu voltar para a pista. Passou pelo Alex Seid, já abriu um pouquinho. O Seid agora recebendo a pressão do Gerson Campos. Quinta volta que vai sendo completada, Sérgio Ramalho na liderança, tem 1 segundo e 8 décimos de vantagem sobre o Pedro Ferro, que é o líder da categoria Pro-Am. Adalberto Batista tem o segundo lugar da categoria Pro-Am. Aí você tem Júlio Campos, você tem Alex Seid, você tem o Gerson Campos, o Francisco Franciose, Rafael Dias, o Antônio Junqueira, o Pedro Aiza e com o carro número 19, o Natan Brito. Pela categoria AM, liderança de novo do Bruno Campos, ele já venceu a primeira prova. Com a segunda posição do Walter Lester, a terceira do Pedro Bezerra. Luiz Debes é o quarto colocado, o Giovanni Girotto é o quinto da AM e o Adriano Ramos é o sexto. Thiago Camilo voltou para a prova. Ele conseguiu o Junqueira para cima do Aiza. Atrás dos dois, o Natan Brito. Junqueira, categoria Pro-Am. Pedro Aiza, categoria Pro-Am. Natan Brito, categoria Pro. Livrar dos dois para ir brigar lá na frente com os pilotos da categoria dele. Pedro Aiza do carro número 35, fera que vem do kart também, para dar sequência à sua trajetória aqui na GT Sprint Race. O Gerson Campos também partindo para cima do Seid. O Franciose acompanha. Franciose é o terceiro colocado da categoria Pro-Am. Alex Seid neste ano promovido à categoria Pro, tanto ele quanto o seu parceiro, o Marcelo Henriques, piloto de Juiz de Fora. Menos de 10 minutos para a abertura da última volta. É a sexta volta de corrida. Já tivemos uma intervenção do safety car por conta da batida do Adriano Ramos, que voltou para a prova. O Ramalho, 2.2 ele tem à frente do Pedro Ferro. Do Pedro Ferro para o Eudes Campos, 2.9. Do Eudes para o Júlio Campos, 3.5. Júlio Campos tem a volta mais rápida, acabou de estabelecer a volta mais rápida da corrida em 1 minuto e 38 segundos, 619 milésimos. Franciose para cima do Gerson Campos, pode ter encontrado espaço para ultrapassagem na aproximação para a curva 2, é dele a posição. Francisco Franciose é o sexto colocado geral na prova, Júlio Campos já vem em quarto. A desvantagem dele em relação ao Eudes Campos é de 3 segundos e meio. Você vê o Franciose número 73, o Gerson Campos número 82, o Rafael Dias também da categoria Pro-Am, com o carro número 13, o Natan Brito, partindo para cima do Antônio Junqueira, que não facilita a vida dele não. Antônio Junqueira da categoria Pro-Am, Natan Brito da categoria Pro. Junqueira é 10º colocado geral, o Natan é 11º. Bastante movimentada nesta abertura da 10ª temporada da GT Sprint Race.
Lembrando que o nosso próximo encontro já está marcado para dia 22 e para dia 23 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Goiânia. Vai ser a abertura da nossa Special Edition de 2021. O Franciose passou pelo Gerson Campos. Enquanto o Alex Seide vai tratando de abrir vantagem sobre eles. Alex Seide, carro número 1, é o quinto colocado. Franciose e Gerson Campos vem junto o Rafael Dias. Bom esse menino Rafael Dias, hein? Acabou de chegar e já está sentando na janelinha. Isso é algo muito interessante que acontece sempre na GT Sprint Race, né? Esses pilotos que vêm do kart, como o Rafael Dias, como o Pedro Aiza e muitos outros, eles chegam numa primeira etapa dessas, tem essa dificuldade natural, mas a adaptação deles é muito rápida. Pode ter certeza que a gente vai ver esses meninos até o final do ano brigando pela primeira posição. 2.8 é a vantagem do Sérgio Ramalho sobre o Pedro Ferro, mas 6.1 é a vantagem desse menino aí, Sérgio Ramalho, para cima de Eudes Campos, que é, na verdade, o segundo colocado da categoria Pro. Júlio Campos, quarto colocado geral, já é o terceiro da Pro. Ele vem a 2.3 do Eudes Campos. Aí você vê o Adriano Ramos na frenagem para o saca-rolha. Será que aconteceu o que com o Adriano Ramos? A traseira foi embora, ele acabou rodando e vendo o mundo ao contrário. O Adriano, talvez naquele toque que ele deu no guarda-reio, pode ter desalinhado o carro dele, por isso essa dificuldade que ele está tendo de se manter na pista. Você vê o líder da prova, Sérgio Ramalho. Lá no Rio Grande do Sul temos a audiência do nosso Marcos Lipski. Tá com a rapaziada do almoço lá, curtindo as emoções da GT Sprint Race na tela do Band Sports. Carlos Machado, também piloto de automobilismo. E olha o mergulho do Eduardo Pavelski para cima do Pedro Bezerra. O Pavelski foi sem dó para cima do Pedro Bezerra para assumir essa 14ª posição. Tá aí o Pavelski, piloto do Paraná, parceiro do Gabriel Casagrande. Por enquanto o Pavelski é líder do campeonato, já que o Casagrande venceu a primeira corrida. A missão do Pavelski bem mais difícil por conta de ele ter largado lá da última fila do grid. Enquanto o Júlio Campos já chegou no Eudes, hein? É Campos contra Campos, é aquela situação que você anteviu, o Cerrato. Será que o Campos vai levar a melhor nessa briga aí? Eu aposto que sim. Eu tenho certeza que o Campos passa. Ou que o Campos fica na frente. Que o Campos fica na frente, mais fácil. O Eudes Campos de Minas Gerais, Júlio Campos do Paraná. O Eudes é o terceiro geral, é o segundo colocado da Pro. Chegou de vez o Júlio Campos. Será que vai tentar na curva 5? Não, fez a tomada de curva. Vai acompanhando a pilotagem do Eudes Campos. Opa, parece que alguma coisa deu errado ali pro Pavelski, hein? Esse é o Walter Lester. Com o Walter tudo certo. Foi o Pavelski que acabou rodando. O Pedro Bezerra simplesmente desviou. Thiago Camilo no box, né? Talvez para cumprir o drive-thru por queima de largada, por ter recuperado sua posição original de grid. Ele que não poderia ter feito isso. 5 minutos e meio para a abertura da última volta. Emoções da GT Sprint Race na tela do Band Esportes. E já vem na terceira posição o Júlio Campos. Aparece o Júlio Campos na saída da curva do grampo, à frente de Eudes Campos. É o terceiro colocado. Ele tem de remar mais 3 segundos e alguns centavos ali para se aproximar do Pedro Ferro, que é o segundo colocado na prova e tem a liderança mais do que tranquila na categoria Pro-Am. Pedro Ferro, parceiro do Lourenço Beirão. Será que a gente consegue ver a ultrapassagem do Júlio sobre o Eudes? É claro que consegue. A Master KTV não perde lance nenhum na saída da curva da mata. Mergulhou certeiro. O Eudes nem ofereceu resistência porque sabia que vinha num ritmo alucinante o Júlio Campos. Largou de 20º, já é terceiro. Adalberto Batista fora da prova, hein? Já fora da prova o Adalberto Batista, aí você vê o Pedro Ferro. O garoto que já foi parceiro de Thiago Camilo, inclusive. Uma pena o Adalberto fora da prova, porque ele vinha de um final de semana muito rápido. A primeira prova pela manhã também ele vinha muito bem e com certeza ia ter um bom resultado. Adalberto que sempre muito rápido, né? Aí o Júlio Campos, na volta número 8, ele já baixou o tempo. 1:38.4. Ele vem a 4.2 do Pedro Ferro. Vou mais um pouquinho para brigar pela segunda posição geral. E o Pedro Ferro está a 3.7 do líder Sérgio Ramalho. Você viu no relance da imagem o Pedro Ferro. Aí o Júlio Campos trazendo a reboque o carro de Eudes Campos. Vale lembrar, Luke, também do Bruno Campos, né? Que eu já comentei hoje pela manhã, que esse piloto aí já ganhou a corrida de manhã, vem no final de semana muito rápido na categoria e provavelmente tudo para levar essa também. Ele
está 1,7 à frente do Walter Lester, né? Olha só como aparece ali o Bruno Campos e logo atrás o Walter Lester, segundo colocado da categoria AM. O terceiro colocado é o Pedro Bezerra. O quarto da AM é o Luiz Debes e o quinto é o Giovanni Girotto. Sexta posição para o Adriano Ramos, que ainda não completou a volta número 9. Estamos a 3 minutos e 15 segundos. Está ali o Adriano Ramos. Vai completar agora a volta número 9, mas já vem o Sérgio Ramalho para completar a volta número 10. Sérgio Ramalho é o líder da prova. A segunda posição é do Pedro Ferro, 3,8 de diferença entre eles. Sérgio Ramalho, meio décimo de segundo mais rápido que o Pedro Ferro nessa volta. O Júlio Campos, meio segundo mais rápido que todo mundo nessa volta número 10. Com isso, a vantagem volta a cair para 3,7. Pode ser uma vantagem confortável pro Pedro Ferro, por quê? Porque o Júlio Campos não tem tanto tempo para ir buscar essa diferença. Aí você vê o Giovanni Girotto para cima do Luiz Debes, briga que vale o quarto lugar na classificação da categoria AM. Minutos finais de prova: Sérgio Ramalho, Pedro Ferro, Júlio Campos, Eudes Campos, Francisco Franciose, Gerson Campos, Rafael Dias, Alex Seide, Natan Brito e Pedro Aiza são os 10 primeiros colocados. Pela categoria Pro-Am, a liderança do Pedro Ferro, a segunda posição do Francisco Franciose, a terceira posição é do Rafael Dias. Pode estrear com pódio Rafael Dias na GT Sprint Race, a quarta posição do Pedro Aiza e o quinto colocado é o Antônio Junqueira. Aí o Debes procurando no espelho retrovisor e vendo inteirinho o carro número 72 do Giovanni Girotto. Lindo o layout desses dois carros, né? Vendo na pista. Ainda mais brigando assim, fica mais bonito ainda, né, Lúcio? E é um layout mais bonito que o outro. Parece que a GT Sprint Race acertou a mão de um modo especial na preparação para eles na NASCAR. Ô, Júlio Campos, aí ficou difícil. Com um retardatário, o Júlio Campos acabou se enroscando ali. Vai ficar mais complicada ainda a vida dele na missão de alcançar o Pedro Ferro. O Adriano Ramos acabou não facilitando a vida do Júlio Campos. Veja aí, vai voltando o Adriano Ramos. Todo mundo passando por ele, vai tomando uma volta dos demais pilotos da GT Sprint Race. E você vê de novo na tela do Band Esportes, olha aí. O Júlio tentou, ali na aproximação para a curva da paciência. Viu o espaço? Talvez não tenha visto, não tenha notado, Serrato, a presença do Júlio Campos naquele ponto da pista. O Júlio chegou bem rápido atrás dele e acho que ele não percebeu a chegada. E o Rafael Dias continua na briga aí, Luke. É sétimo colocado geral, é o terceiro colocado da categoria Pro-Am. Se ele passar pelo Gerson Campos, ele vai ter à frente o segundo colocado da Pro-Am, que é o Francisco Franciose. Aí estão os três. Se o Rafael Dias, que tem o carro azul número 13, passar pelo Gerson Campos, pode brigar pela segunda posição da categoria dele. Não era por aí não, Adriano Ramos. Fora da pista o Adriano Ramos, tentando sair na linha de tiro, uma eventual escapada. Isso é a saída da curva 1, né? E será que tivemos mudança de posição? Franciose, Gerson Campos, Rafa Dias não segue tudo como dantes. Vamos pelo minuto final do tempo da contagem. É questão de ver se ele vem para abrir a última volta ou se já vai cumprindo a última volta de corrida. A contagem regressiva você tem no topo do vídeo, na tela do Band Esportes. É Franciose, carro número 73, quinto colocado geral, segundo colocado da categoria Pro-Am. Enquanto aí você vê o Serginho Ramalho. O cronômetro zerou. Vai apontando na reta o Serginho Ramalho, ao que tudo indica, para abrir a última volta de corrida. Última volta sendo indicada para o Sérgio Ramalho, que vai acelerando pela última vez. Pelo traçado de 3.438 metros do Autódromo Velocitar aqui em Mogi Guaçu. A frenagem, a redução de marcha, a tomada da curva 1, essa curva convida o piloto a acelerar um pouquinho mais do que deve, mas Serginho Ramalho sabe tudo e mais um pouco, sabe de seus limites, tem a liderança mais que tranquila com 4 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Pedro Ferro, que não é adversário direto dele, por ser de outra categoria. Agora é pé embaixo, ladeira acima mais uma vez, pela última vez no fim de semana, no contorno da Caipirinha. Mais uma redução, a curva 5, agora é tomar o caminho da curva da mata. O Sérgio Ramos, que já vai sentindo o sabor de mais uma vitória. Sérgio Ramos não, Sérgio Ramalho, né? O Sérgio Ramalho que já vai sentindo o sabor de mais uma vitória. O contorno do grampo para ele pela última vez. E aí é pé embaixo para descer a ladeira em direção à curva do Saca-Rolha. Júlio Campos é o terceiro colocado, o Eudes Campos é o quarto, Francisco Franciose é o quinto. Pedro Ferro vai vencer na categoria Pro-Am. Bruno Campos vem para mais uma vitória na categoria AM. Olha aí, velocidade pura na descida da reta oposta. Agora a frenagem, vai tomando o Saca-Rolha, vai ter uma sequência sinuosa e mais duas curvas, a curva da paciência. Esse é o momento que ele tem de ter toda a paciência do mundo.
Serginho Ramalho para levar a bandeira de Pernambuco ao topo do pódio da GT Sprint Race. Curva da paciência para ele. É só sair daí, colocar na alça de mira a curva da vitória, contornar e partir para o abraço. Nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca. Serginho Ramalho para abrir com vitória sua participação na GT Sprint Race 2021. Já vendo de longe, bandeira quadriculada branca e preta. Para Sérgio Ramalho comemorar mais uma dele na GT Sprint Race. Passa na segunda posição o Pedro Ferro. Fica com a vitória na categoria Pro-Am. Pedro Ferro do carro número 3. Júlio Campos em brilhante corrida de recuperação é o terceiro colocado. Vem o Eudes Campos para ser o quarto. Vem Francesco Franciose para ser o quinto. O sexto é o Gerson Campos. O sétimo é o Rafael Dias, com direito a passear pela terra na última curva de corrida. Oitavo colocado é o Alex Seide. O nono é o Nathan Brito. O décimo é o Pedro Aiza. Aí você vê o Bruno Campos, que vem para mais uma vitória na categoria AM. Foi ultrapassado pelo Thiago Camilo, não tem problema, Thiago Camilo não é da categoria dele. O Bruno Campos vem de novo pela curva da vitória dele, vem para conquistar a segunda vitória na categoria. Em poucas horas, ele que venceu a prova de hoje cedo. Tá aí bandeira quadriculada para ele. Bruno Campos comemora mais uma dele. Na categoria AM da GT Sprint Race, passa na segunda posição o Walter Lester, passa na terceira posição Pedrinho Bezerra. Uma corrida, meu caro Eduardo Serrado, em que aconteceu. Mais uma confirmação para vocês. Serginho Ramalho vencendo na Pro, Pedro Ferro na Pro-Am, Bruno Campos na categoria AM. Os três que vão comandar a festa do pódio. O resultado geral para você: vitória de Sérgio Ramalho, segunda posição de Pedro Ferro, terceira posição de Júlio Campos, em quarto o Eudes Campos, o quinto é Francesco Franciose, o sexto é Gerson Campos, o sétimo é Rafael Dias, o oitavo é Alex Seide, o nono é Nathan Brito e o décimo é o Pedro Aiza. Quanto? Vamos ver a festa da categoria Pro com Sérgio Ramalho em primeiro, Júlio Campos em segundo e o Eudes Campos, com entrega de troféu personalizada, levou o filho pro pódio ali na terceira posição. Aí você tem Pedro Ferro, Francesco Franciose e Rafael Dias compondo o pódio da categoria Pro-Am, três garotos que mantêm atividade. Aí você tem o pódio da categoria AM com a vitória do Bruno Campos, mais uma dele, a segunda posição de Walter Lester e a terceira posição do Pedrinho Bezerra. Bruno Campos num domingo 100% na categoria AM. A gente teve duas corridas muito movimentadas. A segunda, exemplo da primeira, com ultrapassagens, com pole position, vencendo a prova. E a gente está aqui com ele, Sérgio Ramalho, depois de uma grande classificação. Precisou batalhar ali, não foi fácil, não foi aquela de ponta a ponta, mas um grande rendimento. Como sumarizar essa corrida no domingo? Ah, cara, não foi fácil, nunca vai ser, né? A sprint é categoria super competitiva, né? Você olha para um lado, vê o Júlio Campos, olha para o outro, vê o Thiago Camilo, aqui Pedro Ferro, o garoto começando aí já arrepiando. Então a sprint é isso, a gente tá ali disputando o tempo inteiro, os carros muito próximos e super feliz com essa vitória. Você citou a competitividade da categoria, que de fato é muito grande, pole position por 9 milésimos, tendo que bater roda com o Thiago Camilo da vida, Júlio Campos aqui com a gente também, destaque da Stock Car. Como é que foi essa corrida do ponto de vista de ultrapassagens e batalhas? Eu me preparei, eu sabia que ia ser muito duro, eu não usei o push na largada, também não sei quem usou, né? Sei que a freada lá foi difícil, que o Eudes estava do lado, o Thiago do outro, a gente teve que administrar ali a primeira volta. E ao mesmo tempo que você quer administrar, o pessoal vem muito forte atrás, então os carros são próximos, os carros dão muito vácuo, por isso que é tão competitivo. E eu sabia que tinha que acelerar muito para poder vencer. Teve que batalhar bastante. Tem o Sérgio Ramalho, piloto do carro número 25, vencedor na categoria Pro. E a gente teve na categoria Pro também Júlio Campos chegando nessa madrugada para correr, largando de último, piloto da Stock Car. Segundo lugar na categoria Pro. Como é que foi essa corrida, saindo e escalando todo o pelotão, Júlio, depois de uma correria para chegar no Velocitar, né? Primeiramente agradecer a todo mundo da Sprint, muito feliz de estar voltando. Fiz algumas corridas já com meu primo de convidado, nunca tinha feito o campeonato inteiro, mas tá junto com a família Marques aí, com o Thiaguinho, que está batalhando há tanto tempo pelo automobilismo, é muito bacana. A categoria já é uma realidade hoje, então assim, é muito bacana você ver pilotos consagrados aqui dando esse ar da graça e mostrando que os pilotos aqui são muito fortes. O Ramalho aí não tá de brincadeira, fez pole e mostrando também a categoria, mostrando que os pilotos daqui são tão fortes quanto os da Stock Car e que eles vão ter oportunidades em breve. Então, muito feliz. E largar em último é aquela confusão de sempre, né? Vários toques, acabou que nas últimas voltas ainda encostei em um retardatário, acabou estragando minha direção hidráulica nas últimas duas voltas. Elétrica, né? Não é nem hidráulica, é elétrica, né, Thiago? Então acabou estragando, estava muito pesado, mas foi legal, eu gostei muito, espero que a gente venha conseguir ganhar umas corridas esse ano aí para
engrandecer mais a categoria e o evento. Beleza? Você citou a briga aí para escalar o pelotão, como é que foi essa missão de sair de 20º para chegar onde você chegou? Porque precisou passar muita gente e um desafio grande tendo visto o número de carros do grid, né, Júlio? Então, a dificuldade maior para mim foi essa, de não saber com quem eu estava competindo, entendeu? São pilotos novos para mim e você não sabe exatamente como eles vão lidar com certa ultrapassagem, então assim, alguns toques que não são normais, assim, tipo de você achar que ele não vai entrar e o piloto entra, então acaba dando uma encostadinha. Nada demais, o único toque maior mesmo foi com o retardatário, que ele acabou não me vendo e atrapalhou um pouco o final da corrida, mas sem problema nenhum. A gente está aí para entreter e foi uma ótima corrida. Tá aí o Júlio Campos com a gente, vamos para a categoria Pro AM com o Pedro Ferro, grande corrida, ele destaque também da Stock Light no kartismo, já fazendo os primeiros testes em categorias de Fórmula. Como é que foi essa prova, Pedro? Para mim foi uma corrida muito boa, principalmente por estar disputando com feras que nem Ramalho, Júlio Campos, Thiago Camilo. E para mim foi muito bom também, saí de P7, já na primeira volta fui para P2, aí fiquei só administrando a corrida até o final. E foi incrível poder participar, espero fazer mais etapas aqui. E como é que foi a emoção de estar ali no páreo do ponto de vista geral, né? Que você estava brigando com o pessoal da Pro, com o pessoal muito experiente e alguns caras que são referências para você no automobilismo como um todo, né, Pedro? Sim, na verdade eu não esperava andar tão bem assim na geral, mas me surpreendi, foi muito bom, o grid é muito forte, como você falou, e vamos buscar mais vitórias aí. Isso aí, Pedro Ferro, vencedor da categoria Pro AM. Vamos então com o Bruno. Bruno, pode chegar perto. Vencedor na AM, uma categoria também competitiva, com bastante gente ali mais atrás do pessoal da Pro AM e da Pro, claro, a gente está falando de piloto de Stock Car, piloto de Stock Light como Pedro Ferro, mas vocês ali um pega particular, você conseguiu levar melhor numa corrida bastante intensa, né? Deu tudo certo no final de semana, consegui liderar os treinos e ainda largar na pole da categoria. Mas como você já vem notando, os carros andam iguais, você não consegue se distanciar e corrida é corrida. Então a todo momento eu tinha alguém no retrovisor ou do lado, então é bem emocionante mesmo, vale a pena. Você citou o fim de semana como um todo muito bom, né? Como é que foi evoluir até a corrida e uma corrida que foi desafiadora para vocês também, porque a gente tinha, por exemplo, um Júlio Campos, como a gente viu, largando lá de trás, então tinha que olhar no retrovisor para também ficar ali administrando a corrida como um todo e ao mesmo tempo você não podia tirar o pé tendo em vista seus adversários da classe, né? Perfeito, aí eu recebi as informações pelo rádio e escolhi os melhores pontos para não prejudicar nem a volta do Júlio Campos e também não perder tempo que deixaria os meus adversários chegar mais perto. Deu certo e estamos aí comemorando hoje. E por último, mas não menos importante, aproveitando que você está comigo aqui ainda e os outros já foram embora, como é que a gente pode avaliar esse fim de semana como um todo? Etapa inaugural da GT Sprint Race na 10ª temporada, um tempo bastante interessante aqui no Velocitar, circuito dispensa comentários, o evento como um todo. O evento é impecável, tanto no ponto de vista desportivo, os carros, mecânica, é um prazer. E na parte de segurança, que hoje em dia é um item que todos os pilotos, todo mundo tem que estar avaliando. Então, todo mundo de máscara, nossa, perfeito, impecável. É isso aí, portanto, o sumário da segunda corrida, pós-corrida 2 aqui da GT Sprint Race no Velocitar. Fim de semana bastante interessante, Carlos Costa com todo o relatório, entrevistas com os vencedores da corrida 2. A gente fica por aqui, muito obrigado. Tchau, tchau. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você conferiu a abertura da temporada 2021 da Sprint Race no Velocitar. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.